Oi gente, eu sou a Paula e eu tô aqui pra gravar o que eu li em setembro. Em setembro eu só li 5 livros, um a mais do que agosto, então eu tô no lucro. E vamos ver o que eu li. Eu quero fazer esse vídeo rapidinho porque são poucas coisas, né? Então não precisa ficar falando muito. Mas vocês me conhecem, então vamos lá. Eu vou começar com as releituras que eu fiz esse mês. Eu comecei a ler Estilhaça, me dá a tarefa Mafi, porque eu preciso continuar a ler o segundo pra devolver pra dona, né? Porque é emprestado. E esse livro é aquela coisa. Ele é legalzinho, mas ao mesmo tempo ele é um meio chato, porque tudo que ela fala, toda frase que ela fala, tem que ter alguma coisa relacionada a uma metáfora, uma comparação muito complicada, assim, muito estranha. Tipo, meu queixo caiu no seu colo. Essas coisas assim, esse é só um exemplo. Mas é uma história legal, ela vai contar a história da Juliet, que ela tem superpoderes, né? O corpo dela todo, quem toca nela, ou ela toca em alguém, se machuca, porque ela meio que dá choque. É tipo como se fosse a vampira do X-Men. Só que ela não chupa a vida de ninguém, ela só mesmo dá o choque. E ela não quer ter esse poder, ela não quer ser tratada desse jeito, coitada, mas ela meio que vira uma arma letal na mão de um cara que atira do sanatório, né, do hospício, e aprende em outro lugar mais bonitinho, só uma gaiola dourada. A história lembra uma mistura de X-Men com uma distopia meio simples e básica de sempre, que são aqueles rebeldes querendo tomar o poder e tal. Eu vou ler o segundo, não dou muita coisa por essa trilogia. E vou tentar ler o terceiro pelo leve, porque realmente eu não sei se eu vou conseguir emprestado, mas é a vida. Pois é, Estilhaça. Outro que eu reli foi Sangue Quente, que era o livro de releitura do mês de setembro. E eu gosto muito desse livro, eu acho esse livro maravilhoso. Eu tenho muito dó do que fizeram com ele naquele filme pavoroso. Mas eu gosto bastante dele como livro. O livro mesmo é maravilhoso. Ele é um estudo sociológico da sociedade zumbi, da sociedade dos humanos, né? Na verdade, ele vai todo pela perspectiva do R. R é um zumbi. E esse zumbi, ele mora no aeroporto junto com os outros. E num determinado dia ele sai para caçar. E ele encontra um grupo de adolescentes. Nesse grupo de adolescentes tem o Perry, que namora a Julie. E ele se alimenta tanto do corpo quanto do cérebro do Perry. E ao se alimentar desse cérebro, ele meio que dá um estalo, assim. Ele relembra como é ser humano, como é ser humano. E ele tem aquelas vontades de volta, de amar, de encontrar novas coisas, de sonhar. E é meio isso que faz o ser humano, é meio isso que o autor tenta passar pra gente do que é ser humano. E também tem o relacionamento dele com os zumbis, com os amigos dele lá no aeroporto. Então você vai vendo tanto o zumbizinho pequeno lá aprendendo a se alimentar do ser humano, como você também vai vendo a criança humana aprendendo a matar um zumbi. Então é bem legal os paralelos que existem nesse livro. Tirando a Julie, que é meio chata, mas se você for ver toda a história dela, você percebe por que ela é assim. O livro é bem legal. E todo o começo de capítulo tem uma imagem do corpo humano muito bonita. Assim, tipo, é sempre muito legal. As imagens que tem nesse livro também vale a pena por isso. E é isso. Tirando algumas coisas absurdas que tem mais pro final dele, como o final do próprio livro, o livro é bem bacana. Eu li Sem Esperança, que teoricamente é a continuação de Caso Perdido, só que não é a continuação. Essa palavra aqui está errada, acho que eu tenho muita raiva disso, porque não é a continuação. É como se fosse o mesmo livro, só que pela visão do Hoover. Do Hoover, sei lá. E o que é que me chateia nisso? Porque, gente, é mesmo você ler o mesmo livro, só que com o pensamento de outra pessoa. Aí você já sabe a história todinha, e você fica lá aguardando chegar em determinado momento, e às vezes ele não conta a mesma coisa, ele conta outra coisa de outra jeito. É isso. Desde a hora em que a irmã dele... não vou contar, né? Porque vocês não viram. Tem gente que não leu o Caso Perdido ainda. Mas é bem legal. E ele passa o livro mandando cartas para a fulana, que eu também não vou dizer quem é. Mas é isso.
Não posso contar porque isso aqui é a mesma coisa que eu contar o Caso Perdido. Se essa capa é feia mesmo. Mas se eu soubesse que era uma recontagem, eu não teria comprado. Simples. Mas o Hoover, ele é um cara que gosta de correr, ele é meio esquentado, mas nesse livro você vai perceber que ele não é nada esquentado. Foi só a menina lá do Caso Perdido que achava que ele é um doce de pessoa, a pessoa mais doce do mundo, por isso que eu tenho raiva desses livros, porque o cara se transforma no cara mais legal do mundo, praticamente a Madre Teresa de Calcutá. E ele é muito romântico, muito gentil, muito carinhoso, muito inexistente. E vamos falar sobre Garota Exemplar e Não Conte a Ninguém. O que tem de parecido nesses dois livros, nossa senhora. Mas o que tem de diferente também demais. Se você for para uma coisa mais policial, uma coisa mais séria, você vai para o Harlan Coben. Se você quiser rir, se você quiser que a sua mente exploda e você perceba coisas que... Garota Exemplar. Os dois são ótimos, sem dúvida. Agora, o Harlan Coben trata o tema com um pouco mais de seriedade. E aqui é um pouco mais engraçado. Assim, é uma coisa mais... Vou me vingar de você. E aqui não. Então, o livro ele conta a história de um cara que perde a mulher, né? Há 8 anos atrás ele perdeu a mulher e do nada ele começa a receber e-mails e receber mensagens. E ele fica em dúvida se a mulher dele realmente morreu ou não. E ao mesmo tempo a polícia encontra algumas provas de que pode ser ele que tenha matado a esposa dele. Então, por algumas coisas, tipo seguro de vida e essas coisas assim, a polícia começa a suspeitar desse marido. E ao mesmo tempo ele está tentando descobrir se a mulher dele realmente morreu ou não. E por quê? Como foi realmente que ela morreu? Porque para todo mundo, ela foi assassinada por um dos maiores psicopatas lá desse lugarzinho. A morte dela tinha sido atribuída a esse psicopata. Mas a polícia tem dúvidas disso e o livro vai nessa corrida contra o tempo. E ele é uma coisa muito rápida, assim, é alucinante a perseguição. Não tem um momento que esse livro diga assim, que coisa chata, vai ficar só nisso. Não, é sempre muito corrido. É Harlan Coben, né, gente? Não tem como um homem desse fazer um negócio chato. É um livro muito bom. Então, se você tiver afim de ler desse tipo de coisa e ler um bom livro de suspense policial, Harlan Coben. E o Garota Exemplar, ele segue essa linha. O cara chega em casa e a mulher dele sumiu. E ele fica tentando descobrir onde ela tá. E a polícia acha que foi ele que a matou. E tem todas as provas contra ele, tudo acontecendo. E vai indo. Eu assisti o filme, porque eu tava esperando só terminar o livro pra assistir o filme. O filme é muito bom também. Apesar de que eu concordo, existem coisas que deveriam estar, né? Mas aquela pessoa, né, que lê o livro e vê o filme e diz, mas cadê tal cena? Não tem como a gente ver todas as cenas, mas tem algumas coisas, por exemplo, o diálogo final desse livro eu queria muito ter visto na tela, porque e não deu muito certo, ele e a menina. A atriz que faz é a Jane, aquela de Orgulho e Preconceito, a irmã da Elizabeth. Aquela menina, ela é muito linda. Então, nada como ela fazer a Amy Exemplar, né? O livro é maravilhoso, gente, ele é maravilhoso. Agora ele é um pouco mais pesado, assim, sabe? De palavrão e de cenas também do que o Harlan Coben. Mas os temas são muito parecidos. Eu nem sei qual dos dois. Se eu pudesse, se tivesse assim, escolha um dos dois, eu não sei qual dos dois eu escolheria. Mas pela metade final desse livro, eu acho que até escolheria o Garota Exemplar, porque ele deu um nó na minha cabeça que ficou bem legal. É isso. Em relação ao mês de outubro, eu pensei em fazer um mês, né, dedicado ao horror, terror, livros de suspense, essas coisas assim. Só que eu caí na real, né? Semana que vem tem provas. Depois vem a feira de ciências da escola com seleção para a feira regional. E meu projeto ainda não está totalmente pronto. Vai vir outro sarau. E tem o Halloween da escola que a gente também ficou responsável. Então eu meio que sosseguei o facho, porque não vai ter condições de ler. O máximo de coisa que eu quero para esse mês de outubro é ler 6 livros, né? Já que eu li 5 nesse, eu vou tentar ler 6 no próximo. Vou tentar, né? Porque ninguém sabe. É isso. Um bom outubro, bom Dia das Bruxas pra vocês. Tchauzinho, beijão.